Vamos lá, o que você precisa saber sobre computação quântica para não parecer bobo? Primeiro, esse tema ele é bastante complexo e talvez você fique um pouco confuso de início, mas calma. Veja até o final que você vai entender mesmo que isso possa não fazer qualquer sentido para você. A primeira coisa que você precisa saber é que a computação clássica, ela funciona baseada no conceito de bits. Zeros, sim ou não, ligado ou desligado, ou seja, eu tenho sempre dois estados possíveis. Esses estados eles são dados pelos transistores, que não vamos entrar no detalhe aqui, mas o computador pessoal, por exemplo, ele só existe graças aos transistores, que são componentes dos chips de computadores que possuem dimensões bastante compactas, possibilitando, por exemplo, o transporte do seu equipamento pessoal. Esse pode ser um tema para um outro vídeo. Deixa aí nos comentários se você gostaria de um vídeo somente sobre isso. Inclusive, aproveita, se inscreve no canal, ative as notificações, deixa o seu like aqui se você gostar do conteúdo e vamos dar sequência aqui. Bom, voltando então para os bits, como a gente tem dois estados possíveis em um bit, se você tiver dois bits, eu teria quatro estados possíveis. 00, 01, 10, 3 bits, 8 estados possíveis. Ou seja, para cada n bits eu tenho 2 elevado a n estados possíveis. Perfeito. O primeiro conceito já foi. O segundo conceito que a gente precisa conhecer são os qubits, os bits quânticos. Mas vamos com calma. Eu sei que o tema assusta um pouco, então vamos devagar. Os qubits, eles podem vir de fótons, elétrons, de um núcleo, enfim, entre várias outras maneiras. Mas vamos pensar em um elétron. E aqui vai mais uma pausa, porque a gente vai precisar recordar lá das aulas de química e física do ensino médio. Vamos considerar um átomo qualquer. Ele possui um núcleo composto por nêutrons e prótons, que são partículas de carga positiva, e uma eletrosfera composta por elétrons, de carga negativa. Ok, então vamos voltar agora para o elétron, que é esse que a gente acabou de falar. O elétron ele possui um campo magnético e pode ser excitado e ele terá um sentido. Eu posso excitá-lo com um campo magnético para que ele mude esse sentido, usando mais força, e esses sentidos são chamados de spin, onde o spin natural do elétron é o down, ou para baixo, e o spin up para cima. Seria o outro estado. Ok, aqui a gente já vê uma semelhança com um bit. Cima, baixo, 0, 1, ligado, desligado, etc. Porém, a grande vantagem que o spin tem é que existe uma propriedade física no elétron que é chamada de superposição quântica. Sim, aqui a gente vai entrar em um tema que não é nada intuitivo, então não tente fazer correlações malucas. Essa propriedade de superposição física quântica diz que até que o spin seja medido de fato, ele está em uma superposição de estados, ou seja, ele está tanto no estado down quanto no estado up, com uma certa probabilidade associada, que precisa ser calculada. E nesse ponto que temos algumas questões importantes. Primeiro, para que essa propriedade possa existir, precisamos estar em uma temperatura muito baixa, próxima à temperatura do universo fora da Terra, próxima de 0 Kelvin. Depois precisamos entender que o cálculo dessa probabilidade e a mensuração dos estados são complexos e mais lentos do que medir um bit em um transistor. Ou seja, eu não tenho vantagem alguma em cálculo simples que não demanda horas e horas de processamento de um computador clássico. Então, devido a essa propriedade de superposição, o spin pode ser chamado de um qubit, ou um bit quântico. Porque um bit quântico eu posso ter dois estados, ao invés de apenas um. Isso faz com que um qubit tenha a informação de 2 bits, ou 2 qubits tenha a informação de 4 bits, e assim sucessivamente. Ou seja, n qubits tem a capacidade de 2 elevado a n bits. Para que você tenha uma ideia, 43 qubits tem a capacidade de 1 terabyte. Porém, quanto mais qubits, mais complexo, obviamente, fica a mensuração das probabilidades e dos estados. O maior computador quântico até então foi o Osprey da IBM com 433 qubits. Mas como falei, a complexidade é tão grande de fazer esses cálculos que um computador quântico jamais vai substituir um computador clássico, para uma atividade do dia a dia principalmente, visto que ele é absurdamente mais lento para esse tipo de atividade. O computador quântico só faz sentido quando há necessidade de um volume absurdo de cálculos, visto que pela propriedade de superposição ele consegue fazer muito mais processos em paralelo. Então, mesmo que para fazer um único cálculo ele demore muito tempo, ao fazer vários juntos ele ganha exponencialmente em velocidade ao aumentar o volume de cálculos necessários. Por fim, uma outra propriedade muito interessante é o entrelaçamento quântico.
Dois qubits que possuem essa ligação, esse entrelaçamento, eles possuem uma ligação tão forte que caso eu meça o estado de um qubit, eu não preciso medir o estado do outro, porque sempre eles terão o mesmo estado. Inclusive um estado de superposição é possível. Isso faz com que eu tenha a possibilidade de fazer um teletransporte de informação em superposição. Enfim, entre outras aplicações ali que a gente tem possível com o entrelaçamento quântico. Obviamente que nesse momento a sua cabeça deve estar explodindo e saindo fumaça, mas muito disso depende obviamente de um conhecimento bastante avançado de física, que só foi possível graças a anos e anos de estudos teóricos e muita experimentação. E obviamente que muito ainda está por vir, como por exemplo o treinamento de Foundation Models de inteligência artificial utilizando computação quântica, por exemplo. Isso traria um ganho de tempo de treinamento muito grande.